Sabe uma coisa que todo mundo já sentiu na pele? O peso de uma palavra. Com certeza. Às vezes é uma crítica pequena, sabe? Quase um comentário jogado no ar, mas que fica, Fica. ecoando na cabeça da gente. Fica. A gente vai falar exatamente sobre isso hoje. Como as palavras podem tanto machucar, afastar as pessoas, quanto, e essa é a parte boa, curar. Reconectar de um jeito que a gente nem imagina. Uhum. E a base para nossa conversa hoje, ela vem de um capítulo de um livro que, olha, mergulha muito fundo na psicologia e na neurociência por trás da comunicação. E é um material bem rico, né? Porque ele mistura de tudo um pouco. Sim, vai desde pensadores clássicos como Freud até descobertas mais recentes, tipo as da neurocientista Lisa Feldman Barrett. Que são fascinantes. Então, o nosso objetivo aqui é desvendar por que algumas frases doem tanto. E, claro, explorar o que o material ensina sobre como usar as palavras para fortalecer laços em vez de criar barreiras. E o mais interessante, eu acho, é que a gente não vai ficar só no óbvio, no... Seja legal com as pessoas. Exato, não seja legal. A gente vai mergulhar nos mecanismos invisíveis disso. Como é que o cérebro reage à crítica constante? Porque um elogio genuíno pode literalmente mudar a química cerebral de alguém. Nossa, E porque saber ouvir é uma superpotência que, assim, quase ninguém usa direito. A ideia é entender a mecânica por trás da mágica, o porquê de tudo isso. ótimo. Então vamos começar por essa mecânica da dor. O material que a gente analisou começa falando das tais palavras que ferem. Uhum. E o ponto principal nem são os gritos, as brigas feias. É aquela crítica sutil que vira rotina, sabe? O dia a dia. Isso. O livro dá exemplos que são quase universais. Você sempre faz tudo errado. Ou nunca se preocupa com nada. É essa repetição que vai minando a confiança da pessoa, feito água mole em pedra dura. Mas por que isso tem um efeito tão devastador? Não é só frescura, né? De jeito nenhum. Existe uma base científica muito sólida para explicar isso. A neurocientista Lisa Feldman Barrett, que é uma das referências do material, ela tem uma ideia que muda tudo. Qual? Ela diz que as nossas emoções não são reações automáticas, tipo um reflexo. Elas são, na verdade, construções. Construções? Sim, construções que o nosso cérebro faz com base em experiências, cultura e principalmente na linguagem. Uau! Então, quando alguém repetidamente diz "você é desorganizado", o cérebro da outra pessoa usa essa palavra como se fosse um tijolo para construir a sensação de ser inadequado. A gente ajuda a construir o sentimento do outro com o que a gente fala. Nossa, isso é muito poderoso. Quer dizer que a gente literalmente constrói a tristeza ou a insegurança no outro com o que a gente fala? É exatamente essa a ideia. Não é só que a pessoa fica triste, a gente participa ativamente dessa construção. Exato. E isso nem é tão novo. O psicólogo Henry Wallon já falava que a nossa identidade emocional é moldada pela forma como os outros nos veem, como nos tratam. Agora, leva isso para o longo prazo. Aí complica. Aí entra a teoria do apego, de Bowlby e Ainsworth, também citada no livro. Uma pessoa que cresce ouvindo críticas constantes tende a desenvolver o que eles chamam de apego inseguro. E o que seria isso? Ou ela se torna ansiosa, sempre buscando aprovação, ou evitativa, se fechando para não se machucar mais. E essa programação, ela vai junto para a vida adulta, para os relacionamentos. E o cérebro, como ele fica no meio disso tudo? Imagino que não seja um processo nada tranquilo para ele. Nem um pouco. O material explica que a crítica constante funciona como um alarme de incêndio que nunca desliga. Nossa. Ela ativa direto uma área do cérebro chamada amígdala, o nosso centro de alerta. Com a amígdala sempre em alerta, o corpo fica inundado de cortisol, o hormônio do estresse. E o resultado disso? O resultado é que o cérebro começa a associar aquela pessoa, aquele relacionamento, a uma fonte de ameaça. O lugar que deveria ser seguro vira o epicentro do perigo. É uma resposta de sobrevivência pura e simples. Faz todo sentido. E pensando naquelas frases, você sempre faz isso, você nunca me ajuda, o uso dessas palavras sempre e nunca parece que é a chave do problema. É o prego no caixão do diálogo. Exato. É como se a pessoa estivesse te colocando numa caixa e trancando a porta. Não deixa espaço para mudança. Perfeito. É exatamente isso que o material aponta.
e ainda conecta com as ideias de Piaget sobre desenvolvimento. Piaget dizia que a gente aprende e cresce se adaptando. Quando alguém usa sempre ou nunca, está na prática negando a capacidade de adaptação do outro. É um decreto, uma sentença. E a reação natural a uma sentença é se defender. Claro, aí entram os mecanismos de defesa que Freud descreveu. A pessoa vai negar, vai racionalizar, vai culpar o outro, qualquer coisa menos ouvir. A porta para o diálogo se fecha na hora. Então, como se sai disso? É aí que o livro introduz a primeira ferramenta prática, que é a comunicação não violenta, a famosa CNV, de Marshall Rosenberg. Certo. A proposta é uma virada de chave de uma acusação para uma expressão. Então, em vez de apontar o dedo e dizer, você nunca me escuta, você fala da sua própria experiência. Do seu sentimento. Isso. Eu sinto que minhas palavras não foram levadas em consideração quando conversamos. Parece simples, mas na hora da raiva, fazer essa troca de você para eu deve ser um desafio gigantesco. É um treino, com certeza. E é importante dizer que não é uma fórmula mágica. Muita gente acha que só por usar a frase eu sinto que o problema se resolve. E não é bem assim. Não. O material destaca que a intenção por trás precisa ser genuína, de se conectar, senão vira só uma manipulação sofisticada. O objetivo não é ganhar a discussão, é abrir um canal para os dois lados serem ouvidos. É mudar o jogo de um campo de batalha para uma mesa de negociação. Ok. Então entendemos o estrago da crítica e essa primeira ferramenta para consertar. Mas o material não para por aí, né? Ele traz histórias de como isso funciona na vida real. A primeira é a de um casal, Renato e Júlia. É bem forte. É uma história clássica, infelizmente. O relacionamento deles tinha começado super bem, cheio de elogios. Mas, com o tempo, Renato entrou no modo treinador. Ele achava que estava ajudando a Júlia a melhorar. Uma ajuda que ninguém pediu. Exato. O que ele fazia era criticar tudo, desde o jeito que ela se vestia até como contava uma história. E o resultado foi que a Júlia foi se apagando, sabe? Ficando com medo de errar, de ser ela mesma. Ela perdeu a espontaneidade. Totalmente. E aí vem a cena que muda tudo. Eles estão num jantar em completo silêncio, aquela tensão no ar, e ela olha pra ele e diz: eu não preciso melhorar o tempo todo. Eu preciso ser aceita. Uau, que frase. Imagina o peso disso no ar. Essa frase acerta o Renato em cheio e aí a ficha dele cai. Ele finalmente entende o que estava fazendo. É o ponto de virada, o momento em que o impacto real das palavras se materializa. E a reação dele é o que o material usa para ilustrar a mudança. Ele não só pede desculpas. Não, ele age. Ele age. Escreve uma carta, volta a fazer elogios sinceros, aprende a transformar as críticas em sugestões. Ações concretas. Então, isso me leva a uma pergunta. Um pedido de desculpas e alguns elogios podem de verdade mudar a química e a estrutura do cérebro de alguém? Isso parece quase ficção científica. Parece, mas é a mais pura neuroplasticidade em ação. Pensa no cérebro da Júlia. As críticas constantes do Renato criaram e fortaleceram, assim, trilhas neurais de autodepreciação e insegurança. Eram caminhos bem batidos no cérebro dela. Entendi. O que as novas ações do Renato fazem, sendo repetidas e genuínas, é começar a criar novas trilhas. Caminhos de validação, de segurança, de autoestima. Novos caminhos. Exato. No começo, é como abrir uma picada no meio do mato, dá trabalho. Mas com a repetição, essa picada vira uma estrada. E a trilha antiga, sem uso, vai sendo coberta pelo mato. É uma reconfiguração física. O cérebro dela está de fato se curando através de um novo padrão de relacionamento. Que incrível! E essa ideia se aplica fora de um relacionamento amoroso? Tipo no trabalho? Totalmente. A segunda história é sobre isso. A da líder Cleo. Exatamente. O caso da Cleo, uma líder super exigente. Ela tinha aquela mentalidade de que pressão e cobrança geram resultados. O problema é que o resultado que ela estava gerando era uma equipe ansiosa, com medo de inovar. Que passava mais tempo tentando evitar a crítica do que produzindo. Perfeito. O ponto de virada dela foi um feedback anônimo da equipe numa avaliação dizendo algo como: é difícil ser criativo quando você sente que vai levar uma bronca por qualquer erro. E isso deve ter sido um choque para ela. Um choque. E a mudança dela é muito estratégica. Ela começa a aplicar os princípios da CNV no trabalho.
Passa a fazer reuniões semanais só para reconhecer publicamente os acertos, por menores que sejam. Pequenas vitórias. Sim. E em vez de cobrar, isso ainda não está pronto, ela pergunta, como posso ajudar para a gente finalizar isso? Ela muda de capataz para facilitadora. E o resultado, imagino, foi positivo. Imediato. E a ciência por trás disso é fascinante. O ambiente de medo que a Cleo criava mantinha o cérebro da equipe funcionando à base de cortisol. O estresse. O estresse crônico que, como a gente falou, basicamente desliga as partes mais nobres do cérebro, como o córtex pré-frontal, responsável pela criatividade e pela resolução de problemas complexos. A pessoa fica no modo lutar ou fugir, não no modo criar e colaborar. E o novo ambiente? O novo ambiente que ela cria, baseado em reconhecimento e segurança, faz o contrário. Ele estimula a liberação de ocitocina, o hormônio da conexão e da confiança, e de dopamina, ligada à recompensa, à motivação. A equipe não só fica mais feliz, ela fica comprovadamente mais inteligente e produtiva. Que interessante. O que o livro mostra com a história da Cleo é que liderar com empatia não é fraqueza ou ser bonzinho. É uma estratégia de alta performance baseada em como o cérebro humano realmente funciona. Ok, então falamos muito sobre o que falar e como falar, mas o material que a gente viu dá um peso enorme para o outro lado da equação, né? O ouvir. O ouvir. Parece que essa é a habilidade mais subestimada de todas. Sem dúvida. Falar é sobre se expressar. Ouvir é sobre se conectar. E a maioria das pessoas, como o livro aponta, não ouve para entender, ouve para responder. E a história que ilustra isso é a de João e Marina. É a história de um casal onde existe conversa, mas não existe comunicação. Ela fala sobre o dia dela, sobre os problemas, e ele tá ali, balançando a cabeça, mas a mente tá em outro lugar. Ela se sente profundamente sozinha, mesmo com ele ao lado. É a solidão a dois. Exato. O momento da virada deles é quando ela, já exausta, pergunta na lata: "Você realmente me escuta ou só espera a sua vez de falar?" Direto ao ponto. Isso choca o João. Ele até tenta melhorar, tenta ficar quieto, prestar atenção, mas ele ainda não entendeu a essência. A grande prova de que ele finalmente aprendeu não é nada grandioso. Dias depois dela mencionar, de passagem, um livro que queria muito ler, ele aparece com um livro de presente. É um gesto pequeno, mas o significado é imenso. Totalmente. O que ele sinalizou com aquele presente foi: eu não apenas ouvi as palavras que saíram da sua boca, eu registrei o seu desejo, o que você disse importou e ficou comigo. Isso é validação. Isso é escutativa de verdade. Então, o que é escutativa de verdade? Além de não interromper, o que acontece no nosso cérebro quando somos genuinamente ouvidos? O teórico Sylvan Tompkins, mencionado no material, tem uma visão linda sobre isso. Ele diz que as nossas emoções precisam de um espelho para existirem plenamente. Um espelho? Quando somos ouvidos de verdade, a outra pessoa espelha e valida nosso sentimento. É como se ela dissesse: eu vejo a sua tristeza e ela é real. Ser ouvido legitima nossa experiência emocional. Isso se alinha muito com Carl Rogers, que via a escuta empática como uma das formas mais potentes de amor, porque ela cria um espaço seguro para o outro ser quem é, sem medo de julgamento. E neurologicamente tem um efeito também. Tem, acontece uma espécie de sincronia neural. A escuta empática ativa o córtex pré-frontal, tanto em quem fala quanto em quem ouve. Essa é a área do cérebro que regula as emoções, que processa a empatia. Entendi. Ao mesmo tempo, essa escuta acalma a amígdala, o nosso alarme de ameaças. O resultado é que os dois cérebros saem do modo reativo e entram no modo receptivo. É a base neurológica da confiança e da intimidade. Uau! Então, para quem está nos ouvindo e quer começar a aplicar isso hoje, para ser um curador de relações em vez de um crítico, o que o livro sugere de forma prática? Um tipo de checklist? Exato. O material organiza as ideias em algumas ações bem claras. A primeira, que já falamos, é abolir o sempre e o nunca. Certo. São palavras que fecham portas. Isso. A segunda é trocar acusações por perguntas abertas. Em vez de "você não limpou a cozinha de novo", perguntar "a gente pode combinar um jeito de manter a cozinha organizada que funcione para os dois?" Isso já muda o tom completamente.
De confronto para colaboração. Completamente. A terceira dica é parafrasear. Repetir o que você entendeu com as suas palavras. Algo como: então, se eu entendi bem, o que está te chateando é que você se sente sobrecarregado, é isso? E isso mostra que você está se esforçando para entender. E dá ao outro a chance de corrigir. A quarta, que talvez seja mais difícil hoje em dia, é a desconexão radical. Se vai conversar, guarda o celular, dê sua atenção plena. O multitasking na comunicação é um mito. E a última? A última é talvez a mais sutil e importante: validar o sentimento do outro, mesmo que você não concorde com os motivos dele. Como assim? Você não precisa concordar que o chefe dele foi injusto para dizer: nossa, eu entendo por que você está tão frustrado com essa situação. Reconhecer um sentimento não é o mesmo que concordar com a lógica por trás dele. É apenas reconhecer a humanidade do outro. Que jornada! A gente começou sentindo o incômodo das críticas, daquelas palavras que ferem. Depois mergulhamos no porquê disso, entendendo como o nosso cérebro constrói emoções e reage ao estresse. E saímos do outro lado com as histórias do Renato, da Cleo, do João, vendo que a comunicação empática e a escuta de verdade não são só um ideal bonito, são ferramentas práticas de transformação. A reflexão final do material é essa, né? A ideia de trocar a rigidez das críticas pela leveza de uma comunicação que edifica. Exatamente. Não se trata de uma técnica, mas de uma nova postura diante do outro. É entender que cada conversa é uma oportunidade ou de aprofundar uma ferida ou de ajudar a curá-la. E isso me leva a uma provocação final que o livro deixa no ar, um pensamento para quem nos ouve levar consigo. Manda. Nós vimos exemplos no amor e no trabalho. Mas a pergunta que fica é: em qual outra relação da sua vida, talvez com seus pais, com um irmão, um amigo, uma pequena mudança na forma de falar e principalmente de ouvir poderia causar a maior e mais necessária transformação? Pensar nisso pode ser o primeiro passo para aplicar tudo isso e começar a reescrever a história desses vínculos.